Tudo bom, pessoal? Boa noite para vocês. Espero que tenham tido um São João muito afortunado aí de segurança e de saúde, né? Antes de mais nada. Bem, esse é o nosso último vídeo do mês. Vamos falar sobre liderança, conforme eu havia comentado na semana passada. E eu também aproveito para anunciar que no dia 30 nós faremos a nossa primeira live. Eu espero que funcione bem, vai ser a nossa primeira. Eu vou colocar informações para vocês nas redes sociais, enviarei mensagens explicando como vai funcionar. Mas, a priori, a gente vai utilizar o Google Meet, tá? Que é gratuito, e aí eu vou gerar o link em pouco tempo antes da reunião, da nossa live, e mando para todos poderem participar e nós conversarmos aí por mais ou menos uma hora e meia sobre as temáticas do mês, como eu havia sugerido aí no formato desse nosso projeto. Mas vamos falar sobre liderança. Liderança. Existem muitos preconceitos, né, dentro desse contexto da liderança. Muita literatura, muito livro vivencial, também tem material academicista, né, mais baseado em ciência, mas tem muita coisa vivencial. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando vai assimilar material sobre isso. Então vamos tentar de maneira muito, vamos dizer, humilde e ao mesmo tempo objetiva, tentar trazer o que é mais importante dentro dessa perspectiva um pouco mais séria, sem aqui julgar nenhum projeto de nenhum autor sobre liderança que não seja pesquisador, de forma alguma, mas vamos tentar colocar os pés no chão para não ficar muito presos aí a modismos, né? Isso é algo perigoso e como a gente está no mercado extremamente agressivo, mercado muito preto no branco, a gente tem que ter cuidado para não se queimar por assimilar e propagar conceitos ou informações que sejam mais uma balela empreendedora para vender do que efetivamente algo sério, algo que gere resultados, tá? Vejam só que interessante. Os gregos, eles já tinham um conceito acerca de liderança. Né? Eles classificavam a liderança em autocracia, democracia, anarquia e ditadura. Isso lá na polis, né? Lá nas reuniões, nas academias que discutiam a sociedade, o funcionamento da sociedade. Vamos tentar debulhar um pouquinho cada um desses conceitos aqui. Só um ponto, um parêntese. Geralmente, esse conceito que a gente traz lá dos gregos, a anarquia, pode ser confundido com o conceito modernoso de alguns livros que classificam como liderança liberal. Mas vamos falar sobre esses conceitos mais arraigados aí, estruturados, que vêm da filosofia. A autocracia, como ela mesma coloca etimologicamente, está baseada em alcance de resultado. Então, é uma liderança focada na eficácia, no cumprimento de atividades, de tarefas, de ações, tá? No foco nos resultados que foram construídos, programados e, acima de tudo, acordados. Tá? Então, nesse sentido, é uma comunicação muito resumida, muito focada na resolução de problemas, muito focada no alcance desses objetivos, no fechamento, na conclusão dessas tarefas. Não há aí tanta liberdade de expressão como está aqui no slide, mas existe ainda uma comunicabilidade, tá bom? A democracia, palavra tão comum, tão usada aí sobremaneira no atual momento que o país vive, né? Conceitos se confundem o que é democracia e o que não é, mas enfim, vamos entrar no universo organizacional e trabalhar que é quando as pessoas têm vez para a sua voz. Nesse momento, a gente consegue ter um diálogo sobre a construção das tais metas, desses micro objetivos. Aqui se discute, se conversa
aqui não há um foco tão efetivo na frieza dos resultados, tá certo? Nesse momento, a gente tem aí uma revisão do modus operandi, um entendimento da melhor forma de trabalhar para as pessoas, enfim, há uma horizontalização maior, que aliás é um fenômeno que nos recursos humanos, como alguns sabem, é chamado de downsizing, né? Cada vez mais menos hierarquia, mais trabalhos em pares, mais interdepartamentalização, e aí essa função democrática aparece até moldando organogramas ao longo dos últimos 40 anos com maior ênfase. Chegamos aí na anarquia, como eu disse, muitas vezes também chamada de liderança liberal. É como se nesse momento pudéssemos afirmar que não existe liderança, não existe uma figura representativa, efetivamente falando. É uma liberdade total, é uma inexistência total de uma autoridade formalizada. Tá? Nesse sentido, não existem regras, muito menos controles. Tá? Não existe uma organização formal dentro dessa distribuição de funções. Me permitam uma opinião, não existe anarquia organizacional. Por maior criatividade que exista no ambiente profissional, por mais lúdico que seja o ambiente produtivo, sempre haverão metas, sempre haverão resultados a serem alcançados, sempre haverá cobrança. Então, eu arriscaria afirmar para vocês que esse tipo de conceito de liderança ele é muito mais teorizável do que aplicável, principalmente nos nossos momentos, na nossa sociedade capitalista, na nossa correria, na nossa corrida nesse game aí de mercado que a gente está inserido, tá? Por fim, a gente tem também uma outra palavra que também tem sido muito fortemente repetida nesse momento do país, em vários contextos diferentes, interpretações também diferentes, mas dentro do viés organizacional, se eu estou dentro de um quartel, eu tenho um provável uso da força, eu tenho uma inexistência de liberdade, eu tenho muitos processos punitivos declarados. Então, se não forem cumpridas as diretrizes, haverá punição. Se não forem estabelecidas os patamares de resultado, haverá punição. Então, há muitas vezes até, dependendo do contexto, como por exemplo, no cumprimento das regras sociais dentro de um presídio, a coerção. Né? Há uma condição coercitiva ao banho de sol, há uma coerção coercitiva e vigiada ao momento da visita, né? Enfim, do contato com o seu advogado, enfim, coisas do gênero. Tá? Então, nessa perspectiva, também vou opinar e arriscar dizer que não existe ditadura, não existe liderança ditatorial dentro do viés organizacional contemporâneo. Tá? Por mais que a gente saiba que o trabalho escravo ele não é uma ficção, ele existe, ele é real, enfim, ele é matéria de jornais em grandes corporações pelo mundo afora, nos últimos tempos cada vez mais sendo noticiado, a exploração do trabalho infantil, enfim. Por mais que tudo isso exista, dentro de uma perspectiva mais equilibrada, nas organizações, você talvez tenha muito mais um ambiente autocrático do que um ambiente ditatorial. Né? E aí eu gosto sempre de citar, trazer alguns livros. Eu vou trazer 3 autores nessa fala rápida desse nosso último vídeo do mês. O James Belasco, o Ralph Steyer e mais à frente o Warren Bennis. São 3 estudiosos que trouxeram perspectivas interessantíssimas sobre esse conceito da liderança, essa perspectiva da liderança. Vejam só a história desse livro. O Belasco e o Steyer, eles ilustram de uma forma muito interessante a importância e o valor da liderança dentro de uma orientação de desenvolvimento humano, desenvolver pessoas, transformar pessoas. Segundo eles, durante muitos anos, as pessoas foram treinadas a acreditar que liderança era basicamente planejar, organizar, controlar e coordenar todo esse processo. Tá? É um modelo que não funciona mais em tese ou funcionou durante muito tempo em muitas organizações. Isso era algo onde não existia um espaço para questionamentos. De novo, eu trago aqui, era um modelo autocrático
muito instituído, hierarquizado, burocrático também, tá? Então, eles comparam essas pessoas lideradas dentro desse contexto a uma manada de búfalos. Só que aí, de repente, um dos búfalos resolve questionar o líder, né? E aí há o voo do búfalo. Então é muito interessante a perspectiva. É um livro antigo, tá? Mas é uma perspectiva muito interessante e é uma sugestão legal aí para vocês buscarem explorar um pouco mais essas perspectivas sobre liderança. E aí trazendo um pouco dois pensamentos, duas definições de autores desconhecidos que eu sou muito fã. Um deles diz o seguinte: o silêncio, não a discordância, o silêncio, é a única resposta que os verdadeiros líderes, né, que merecem essa alcunha, deveriam se recusar a aceitar. Porque o silêncio, pessoal, tem dois sentidos possíveis. Um é o medo. Eu não falo porque eu tenho medo. Não questiono, não pergunto, não exploro mais a situação para melhor me desenvolver porque eu tenho medo. E o outro é a letargia, é a acomodação. Tá bom do jeito que tá, se eu vejo que tá errado, eu fico quieto, deixa para lá, vou ficar quietinho aqui na minha zona de conforto. Então o silêncio é algo ruim para o exercício de uma liderança na essência da palavra. E aí tem uma outra frase que eu acho ainda mais bonita, mais romântica até dizendo, trazendo para vocês. A genialidade dos líderes não está em obter conquistas pessoais, mas em libertar o talento de outras pessoas. Isso é perfeito, né? Isso é fantástico, porque essa percepção, além de ser empática, também é altruísta. E é muito simples também, porque se eu tenho uma boa equipe, se eu tenho uma equipe motivada, funcional, tecnicamente equilibrada, de maneira interdisciplinar muito bem iterativa, né, em evolução, eu cresço junto, né? Eu vou ser o responsável por esse time, eu vou ser a pessoa que pôde propiciar esses encontros, essa sinergia. Então é fantástico essa frase aqui, tá? Então, alguns podem achar que eu fui romântico demais, né? Ou que eu fui talvez inocente demais na primeira frase em relação ao silêncio, mas eu acho fundamental a gente pelo menos partir para a seguinte premissa: cada um carrega uma carga experiencial, carrega um perfil de valores, de objetivos, de interesses, de motivações, de anseios, né, de preferências e de convicções, sobretudo nesse momento tão aquecido, mesmo que de forma vazia de conteúdo, mas tão aquecido em termos de ideologia política, e de defesas e de ataques e tudo mais, né? Cada um de nós tem uma carga, cada um de nós tem um perfil. Então, antes de tudo, o que é que eu preciso? Eu preciso respeitar. Eu preciso admitir que a convivência é o melhor remédio e que, antes que a doença se instale, eu preciso aprender como funcionará essa convivência. E isso é uma habilidade que o líder tem, eu chamo, a gente traz aqui como flexibilidade. Então eu preciso ter essa perspectiva, preciso me trabalhar meu autoconhecimento, trabalhar processos de mentoria que me auxiliem nesse escopo, processos de coaching, preciso, enfim, congregar minhas dificuldades com as pessoas certas, de forma a evoluir dentro das perspectivas de meus objetivos. Eu tenho objetivos específicos de carreira e vou precisar de pessoas, ninguém é melhor nem pior do que ninguém, ninguém faz nada só. Então, por que não buscar essa habilidade, tá? E a gente chega no chamado pai da liderança, né, o americano Warren G. Bennis, né, falecido em 2014. Ele tem perspectivas muito equilibradas, baseadas em pesquisa, baseadas em estudo de caso. Então ele une um pouco dessa linguagem, vamos chamar, autoral, com com a linguagem academicista, ou seja, o que ele constrói é aplicável, é belo de ser visto e funcional, e ele durante a vida toda foi um consultor muito bem sucedido e conseguiu transformar culturas organizacionais de maneira espetacular. Né? São vários os cases de sucesso aí do trabalho desenvolvido por esse grande autor, por esse grande pesquisador da área. E vejam o que ele diz aqui.
Os líderes de hoje, eles são instrutores. Eles são microadministradores. Eles exigem muito mais um compromisso do que uma submissão. E eles vão se concentrar muito mais em qualidade, tá? No serviço ao cliente, seja ele externo ou interno, muito mais do que em números. Meus amigos e minhas amigas, eu sou um atual doutorando da área de ciência de dados. Então, números, dados quantitativos são algo inerente ao meu estudo, minha forma de trabalhar, inclusive meus trabalhos de consultoria. Eu trabalho com inteligência de negócio, eu trabalho com criação de indicador de gestão para tomada de decisão e tal. Mas o que o Bennis traz aqui, eu concordo em gênero, número e grau, é que não é só isso. Eu não posso trabalhar sem olhar as entrelinhas, eu não posso trabalhar sem olhar o interior das pessoas, eu não posso trabalhar sem prototipar relações. Então é isso aí que ele traz nessa alcunha que ele traz aqui dos líderes serem instrutores, serem facilitadores do processo. E no final é isso, um processo relacional que tem que fluir bem, né? Fluir dentro de uma qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Dentro do projeto que você desenvolve, do qual você faz parte. E aí a gente chega no chamado encontro dos dois principais eixos conceituais da liderança. Aqui a gente percebe que eu preciso ter um trabalho de cobrança, porque não existe liderança sem autoridade, tá? Respeito se conquista, não se impõe, né? E não são frases clichês, são frases vivenciais também, né? Já passei por várias situações enquanto liderado e enquanto líder na minha vida profissional até hoje, e eu posso falar com convicção, tá? Respeito realmente se conquista, né? E aí olha o que está colocado aqui no material. A construção do compromisso passa pela aquisição do respeito, e esse processo em organizações que buscam resultados em mercados de alta competitividade passa pela total, às vezes, ausência de tempo de comunicação interna. Então, às vezes eu estou num mercado tão realmente aguerrido, tão competitivo, tão difícil, não há muito tempo para conversar, não há tempo para ser tempo assim constantemente democrático, vamos dizer assim. Então eu preciso saber como eu posso construir esse processo de eficácia, de eficiência, de efetividade com qualidade, com humanidade, né? Então o que eu quero dizer aqui é que a autoridade não deve ser confundida com desrespeito, com assédio moral. São coisas distintas, né? Na nossa língua, autoritarismo é algo muito forte, muito vinculado à autoridade, mas o exercício da autoridade passa eminentemente pela capacidade de coordenação de todo o processo que o líder vai ter e que o faz porque existe uma hierarquia, existe uma função, existe um grau de pressão sobre ele, né? E existem resultados pré-construídos aí, pré-concebidos, que precisam ser alcançados, né? É uma frase também clichê, mas não existe almoço grátis. Eu gosto muito de uma música dos Beatles, cujo título é You Know My Name, Look Up the Number, né? Você quer saber meu nome? Você sabe meu nome? Olhe para o número. E é isso realmente que nós somos. Nós somos números, nós somos a capacidade resolutiva que entregamos. Então a gente tem que ter consciência disso e nos dignificarmos com isso, construirmos sucesso, bons resultados. Repetindo o que eu disse lá na última fala sobre o coaching banalizado, sucesso é um conceito relativo, né? É um conceito relativo, mas o que eu quero para mim? Como é que eu vou alcançar, me autorrealizar? Né? Como é que eu vou entregar os resultados que vão me propelir para esse objetivo de vida, tá? E aí a gente chega no conceito mais famoso, mais comum, que é o da liderança situacional. Ora, eu sou autocrático, ora, eu sou democrático. Então, ora, eu vou estar realmente focado na missão, né, na execução das tarefas, no cumprimento dos objetivos, e ora, eu vou estudar a melhor forma de continuar sendo bem sucedido, mas melhorando meus processos, fazendo um BPM organizacional bem feito, para que assim toda essa combinação de resultados vá fluindo dentro de uma característica de aprendizagem, de ganho de conhecimento, de sinergia,
né, de crescimento pessoal, né? Enfim, é um círculo virtuoso que busca se construir dentro dessa perspectiva aí. E aí o nosso Warren Bennis também dizia o seguinte: as empresas hierarquizadas e burocráticas demais, elas têm já muitas dificuldades em se readaptar às mudanças que são muito aceleradas dos tempos atuais. Sabe quando ele disse isso? 1998. Tem um tempo bom que já se passou e ele nem imaginava que viria uma pandemia, né? A chave da vantagem competitiva de qualquer organização, segundo ele, hoje em dia é a sua capacidade de criar uma estrutura ágil, flexível, compacta, interativa e capaz de gerar capital intelectual. Essa é uma das boas frases aí, boas conclusões do Bennis, no que tange a estrutura hoje que precisamos ver em organizações. Eu posso afirmar a vocês que eu já dei consultoria, já montei processos para empresas que tinham 6, 7 mil funcionários e via essas características nessas empresas: agilidade, flexibilidade, foco em gerar capital intelectual. Então, isso a gente não pode, ao ver uma grande corporação, já fazer uma leitura preconceituosa de que ali existem sistemas muito travados ou muito hierarquizados, no sentido da burocracia burra, né? Quando eu só sei fazer dessa forma, não estou aberto a aprender a fazer de outra. Nem sempre é assim. Quanto mais sobreviventes as empresas são ao longo de várias crises, mais elas se maturam e elas deixam de ser sobreviventes para serem protagonistas e criam dentro do seu ambiente profissional realmente um processo de aprendizagem organizacional que só gera iteração e interação, ou seja, evolução e combinação de conhecimentos, combinação de leituras de pessoas com erros, com aprendizado com relação a esses erros e com coragem para empreender, para inovar de maneira disruptiva, de maneira realmente a gerar vantagem competitiva e liderança de mercado. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, segundo o Bennis, as bases da liderança vão passar pela combinação, tá, desse tripé. Direcionamento, né, ambição, qual é a minha direção, o que é que eu ambiciono, conhecimento, né, conhecimento técnico, conhecimento pessoal, vivencial, relacional, humano, tá, e ética, integridade, honestidade. Vejam o que ele diz em relação à combinação dessas bases. Conhecimento e integridade, sem ambição, não caracterizam um líder realizador. Perfeito. Conhecimento e integridade, sem uma especialização, não vão caracterizar um líder competente. Então, entenda, eu posso ter um direcionamento, mas se eu não tenho conhecimento, eu vou depender o tempo todo das outras pessoas. E, por fim, eu acho a mais forte delas, a integridade. Ambição e conhecimento sem integridade não caracterizam um líder ético. E também posso afirmar, nesse tempo que eu tenho de mercado, eu já vi muita coisa. Eu já vi muita gente passar por cima de muita gente, já vi muitas ideias serem roubadas, já vi muitas tramas dignas de uma novela, né? Então, diante dessas perspectivas, ou dessas vivências, ou dessas memórias, eu consigo enxergar muito bem o que o Bennis traz com esse tripé da ambição, do conhecimento e da integridade. Então, talvez seja essa a fórmula mais interessante para a gente tentar definir que tipo de líder a gente é e a gente quer ser. Então, eu espero que vocês tenham achado interessante essa nossa fala de hoje. Estou tentando ser mais breve, à medida que vou evoluindo aí nessa adaptação com esse novo veículo, né? E reforço, agradecendo mais uma vez, reforço que a nossa live, nossa primeira live, vai ser na próxima semana, dia 30, às 20 horas. Vão, por favor, acompanhando aí as informações no canal, nas redes sociais, nos meus perfis, nas mensagens que eu tenho enviado,
para que vocês possam participar. Eu vou mandar o link no dia da reunião e orientar na instalação, para quem não tem, do app do Google Meet no seu celular, para quem for participar pelo celular. Tenho certeza que será muito agradável, porque nós vamos nos reencontrar. Será muito útil, muito interessante no sentido do conhecimento. A gente vai fazer uma compilação dos 4 materiais que foram trazidos nesse mês de junho para vocês no nosso canal, tá bom? Então, um abraço para vocês aí e até a próxima semana.